E a gente começa falando sobre essa questão dessa pesquisa do Rogério da Cunha Brito, que é a biomassa residual, né, que é o resíduo do refino dos óleos vegetais, né, Rogério? O Rogério é químico, né, e fez agora o mestrado, e essa é a sua tese, essa pesquisa é a sua dissertação de mestrado, melhor dizendo. Como é que você começou a se interessar por esse assunto, pela biomassa, pelo aproveitamento desses resíduos? Como é que foi isso? Foi um professor que te incentivou ou você que há muito tempo já queria isso? Como é que surgiu ela surgiu esse trabalho? Em 2013, né, quando a oportunidade que eu tive de entrar num curso de mestrado, aí o professor teve a ideia. Por ironia do destino, caí num laboratório de catálises oleoquímicas, que é um laboratório da UFPA que trabalha com essas biomassas para a produção de energia. Aí tem o óleo, o refinado para produzir e Mas tem esse laboratório está localizado onde? Na UFPA. No campus do Guamá? Isso, no campus do Guamá, hoje, do LCO, que a gente chamava de laboratório de catálises, ele está agora no parque, que foi inaugurado, né? Agora recentemente, né? Teve até a participação do professor aqui. Não foi lá no secretário, parque, isso, né? no parque tecnológico da UFPA. Hoje é lotado lá agora toda a estrutura do laboratório. Certo, entendi. Aí, então, essa ideia de reaproveitar, né, esse resíduo, né? Porque tem uma refinaria que encaminha esse resíduo para a UFPA e os alunos de pós-graduação trabalham em cima desse resíduo, tentando transformar em energia. No nosso laboratório, produzir energia limpa e verde para o meio ambiente, aqui para nós. Né? E aí você, então, começou a fazer essa pesquisa nesse âmbito aí, a partir dessa ideia, né? Dessa ideia. Agora, você fez quando você fala biomassa residual do refino de óleos vegetais, é porque você está reaproveitando ou aproveitando o que sobra desse laboratório, seria isso? Né? Isso, é a sobra do processo de refino. Desses o óleos, processo né? de refino, ele consta de 4 etapas e durante a segunda etapa, que é a etapa de neutralização, você tem essa sobra, que não pode ser jogada a aterro sanitário ou lixão de céu aberto. Era armazenado e a empresa está tendo dificuldade de encontrar um fim para essa biomassa, desse rejeito. O que foi que ela fez? Fez um convênio com a UFPA, encaminhou esse material e disse assim, olha aqui, professor, estudem, aluno estuda, Rogério estuda. E eu comecei a pesquisar, coloquei a pesquisa em prática, o professor deu essa ideia e eu consegui obter esse produto. Agora, assim, existe hoje no mundo essa história de trocar, assim, de substituir os poluentes da gasolina, já é uma tentativa que vem desde os anos 50, 60. Né? Então já é um drama que a ciência vem tendo desde então. Assim, hoje, no programa da Hillary Clinton, lá nos Estados Unidos, ela, inclusive ontem, saiu essa notícia, que ela vai sobretaxar a gasolina, vai aumentar um pouco o preço para desestimular, para estimular, na verdade, esses outros combustíveis não poluentes. Comparando assim, já existe algum tipo de pesquisa nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, por exemplo, mais ou menos em cima do que vocês estão pesquisando ou não? Em relação aos poluentes, isso. O biodiesel em si, ele já é uma pesquisa voltada para... o biodiesel, ele já emite menos poluente que o diesel derivado de petróleo. Se você olhar a tabela de emissão, praticamente é zero, 30% de redução em relação a todo os poluentes que provocam o efeito estufa, toda aquela cadeia de... Então, o biodiesel já tem essa característica, ele já tem essa redução em si, principalmente do enxofre. Um dos teores que a gente procura também no biodiesel é a redução do enxofre. Você tem que fazer um dos testes, identificar qual é o teor de enxofre que existe no teu biodiesel. Porque você não pode comercializar com teor que o enxofre, ele já é um... Que é o explosivo, né? Isso, que já está, ele é um do principal também fator que está ali no efeito, que provoca o efeito estufa ali, né? Que tem o dióxido de enxofre, tem todo aquele... Aí, então a gente já está trabalhando, reduzindo ainda mais esse teor de enxofre. Agora,
É o gel? Não, só Nós para. falamos a Só mesma pra, é, palavra, a Renata. mesma. Quase. Gostei que, dessa. Olha a nossa sintonia em julho, hein? Sintonia total. Agora, não só para a gente, que eu falei aqui que a matéria-prima regional, porque você usou o óleo, o resíduo do óleo de Buriti, Maracujá e Castanha do Pará, é isso, né? Isso. É isso que eu ia perguntar. Essa biomassa de todos esses produtos? Ou É é a só partir um, dele, outro? É Vocês separado. fazem a pesquisa separada, É né? separado. Ah, tá. A refinaria que existe aqui, um dos polos da refinaria que existe aqui no Pará, né, ela trabalha com essas frutas regionais, oleaginosas, que a gente chama, né? Então, para cada óleo refinado para cada litro de óleo refinado, existe essa quantidade de biomassa, desse resíduo. Então, você tem de Buriti, tem de Maracujá, tem Murumuru, tem Castanha do Pará, tem vários. Essa Dendê. refinaria que fica na Indeua, que você está falando, Isso, né? Beaca Sabará. E aí é de lá que vem esses resíduos De que lá que vem vocês fazem as todo- pesquisas, não é? Isso, vem recipiente, tudo identificado, é fiscalizado, não pode sair com o resíduo de lá, tem lote, tem tudo. Ela bacana. manda para o UFPA. E aí, a partir daí que Então, por vocês exemplo, fizeram... eles fazem lá, mexem com a castanha do Pará para fazer óleo para refinar a pele das mulheres e deixarem mais Isso. bonitas. Isso. Aí, isso aqui não presta, então vamos mandar lá para a universidade. Né? Isso é inservível. Então, aí vocês pegam aquele material, fazem o refino do refino lá. E vocês têm aparelhos para isso lá? Sim, nós temos todo um aparato, desde a extração, só que lá eles fazem a extração, mas se chegar lá, chegar a fruta lá, O bagaço. o ouriço, isso, chega lá, não, o ouriço que eu digo, ouriço. a semente, a gente consegue extrair o óleo refinado e também isso, nós temos todo um aparato, o Parque Tecnológico hoje está todo preparado para receber a pesquisa. Agora, olha só, então. Rogério, isso dá certo, está dando certo. Assim, por exemplo, vocês estão conseguindo fazer esse primeiro momento do processo. E na hora de transformar em combustível, como é que está sendo o resultado da pesquisa? Não. Deixa eu fazer só uma perguntinha também, aproveitando essa pergunta do Rui. Nas informações que vocês passaram para nós, diz aqui assim, que a pesquisa ela não atingiu todos os parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Petróleo, né? Correto. E aí é uma pesquisa, e claro, eu imagino que seja isso, mas que ela excedeu as expectativas de vocês também, né? Quer dizer, existe essa questão. Eu queria que você explicasse um pouquinho a partir também dessa pergunta do Rui. Isso, porque esse nosso resultado. objetivo em si era conseguir produzir biodiesel a partir dessa matéria. Era visualizar se a gente ia conseguir transformar aquele resíduo em biocombustível. É provável? Vamos tentar? Vamos. A gente conseguiu alguns parâmetros. Assim como qualquer produto que seja comercializado, existe um órgão fiscalizador, né, que é responsável para liberar o produto. A nossa agência, a Agência Nacional do Petróleo, ela que regulariza a comercialização do Certo. biodiesel. Então, ela determina, eu quero esses teores aqui, você tem que determinar dentro do teu produto para depois comercializar. Claro. Né? Então, na nossa pesquisa, teor de éster, que a gente conseguiu identificar. Então, foram poucos? Foram, mas a gente já conseguiu observar que é possível, sim, de um resíduo, praticamente um lixo, produzir energia verde e limpa. Que era esse o objetivo O da nosso pesquisa. objetivo. Se vocês não atingiram esses parâmetros exigidos pela Agência Nacional de Petróleo, que aí já é para comercialização, que é para um produto mais bem finalizado, digamos assim, aí já é uma outra etapa, não é? Isso. A verdade é que vocês cumpriram esse objetivo, que era produzir a partir desses resíduos biocombustível, é isso? Correto. Agora, como é que é o teste para isso? Quer dizer, onde é que é testado e dito, não, nós conseguimos esse resultado, como é que você... É a queima desse combustível. Não houve ainda a queima. Apenas os parâmetros que são exigidos, que são entendi. aparelhos que existem, né, dentro do laboratório. São os equipamentos. Isso, equipamento. Teor de éster, tal equipamento. Viscosidade, viscosômetro. E assim, massa específica. Então, existe aparelho lá dentro e todos têm que passar teste todo. Como a minha pesquisa foi em apenas 2 anos, foi bem rápida, né? A gente já conseguiu atingir alguns Por isso parâmetros. que vocês foram além das expectativas, Isso. não é? Aí, o que a gente vai buscar? Com mais 2 anos de pesquisa, quem sabe atingir todos os parâmetros e quem sabe daqui a 2 anos a gente está comercializando um biodiesel aqui totalmente paraense. Né? Não tem nada produzido aqui parecido com isso, mas é porque já houve, ou ainda, além desse... Não, aí nesse caso de Ananindeua, essa refinaria, esse refino não é para... O fino é esse, não é combustível, não é? Não.
Mas não tem nada que se faça aqui nessa linha, no Pará, essa produção, não, né? Não. De biocombustível, não. Eu acho que já houve alguma tentativa, pesquisas, outras Eu pesquisas acho que nessa pesquisa linha, já houve. mas não se conseguiu ainda produzir isso, né? Isso, mas a pesquisa que deve ter saído, deve ter de lá da UFPA, É. porque lá que é o campo de catais celeoquímicas. É de lá que sai toda a pesquisa voltada para a energia. Então você tem energia, maracujá, como eu já falei, né? Todos de óleos refinados e você tem dessa borra, como a gente fala, desse resíduo. Vai sair de lá a pesquisa. E eu estava inserido lá e a minha pesquisa saiu logo divulgando. A gente teve logo eu tive noção, né, do tamanho dessa pesquisa quando eu submeti meu primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho é um congresso, que foi nos Encontros Profissionais da Química, o 14º, e ele ficou entre os 10 melhores, foi até apresentação oral, ficou entre os 10, e eu submeti apenas o resultado do Buriti, porque como estava no início da pesquisa, eu não submeti o maracujá e a castanha. Eu comecei com o Buriti, depois Castanha do maracujá Pará, e né? castanha do Pará. E aí a gente foi ter essa relevância, dizer, poxa, o trabalho Foi está publicado o trabalho? Ainda não submetemos. Ele ainda vai publicar, Vai, porque foi bem recente, né? Isso. Você defendeu a dissertação quando? Foi defendido em novembro agora, Então já está... de 2015, né? Agora, Tem 6 você meses. quer continuar nessa linha de pesquisa, assim, pensando em doutorado, esse tipo de coisa, você vai continuar? Sim. E aí, É qual o é a tua objetivo. ideia daqui para frente? É atingir todos os outros parâmetros exigidos pela ANP, Faltam buscar muitos parâmetros ainda? de 10 a 15 parâmetros. E alguns deles quais são? Só para a gente entender melhor como é que funciona. O teor de Você lembra? enxofre, Que você falou. foi, né? O teor de enxofre, você tem o teor de cetano, que também é um dos que existe. Você tem com a queima, Ao todo, são quantos parâmetros, assim? Dá para dizer? São muitos? 18 a 20, mais ou menos, parâmetros exigidos pela ANP. E você atingiu agora, com essa pesquisa, ainda que uns 5, Quatro, 4, 5, cinco. né? Mas para uma pesquisa de 2 anos, como você disse, do mestrado, uma dissertação, você já conseguiu bastante, né? Foi, a gente conseguiu Agora tem atingir mais nosso 4 objetivo. anos para o doutorado, né? Mais 4 anos, e aí é o nosso objetivo. Mais trabalho, mais pesquisa e mais É estudo. curioso que é como se fosse vários ingredientes, né? É. E aí depois, tá ok os ingredientes, agora bora ver se ele funciona na prática como um diesel, né? Pois é, aquela pergunta que a Renata fez ainda há pouco é interessante, porque a gente fica logo querendo ver a coisa dar certo. Vamos supor, se conseguir todos os parâmetros, como vai viabilizar? Evidentemente que vão ter as empresas. Para ter as empresas, vai ter que ter a matéria-prima, para a produção da matéria-prima. Né? Aí aí isso vai demandar de bastante tempo, assim, porque essas árvores, por exemplo, a castanha, não vai ser fácil. Castanheira, quantos anos demora para crescer? É todo um processo. O Buriti talvez seja mais rápido, né? Porque Não, mas a gente tem essa dúvida mesmo, de dizer assim, tem que produzir bastante. Não, mas a gente trabalha com refino. A empresa que trabalha com refino, ela está todo o tempo produzindo esse e já tem um local. Esse resíduo. Até porque você tem óleo de soja refinado, você tem no supermercado, nunca acabou óleo de soja refinado. Você tem óleo de Buriti, cosmético, vendendo. Então sempre houve essa refinaria. E isso está sendo jogado, armazenado em algum lugar ali na empresa. E a empresa quer buscar um outro fim. Então a gente não vai buscar lá no agricultor, lá de. A gente vai buscar na empresa lá. Uma pergunta assim, só curiosidade mesmo, assim, de alguém que não é da área, não tem muito conhecimento. Ele funcionando como combustível, né? Aí, o automóvel, por exemplo, ele tem que sofrer uma adaptação lá, que ele não vai funcionar no mesmo motor comum, né? Ou não, ele funciona? Não, ele vai funcionar no mesmo motor a diesel. O motor a diesel ele funciona hoje já é comercializado. Se você chegar no posto de combustível, menos, né? chega num posto de combustível e você vai encontrar B7, que foi autorizado agora, recentemente, em novembro de 2014, foi liberado. Em 3 anos o governo está liberando uma taxa para você misturar esse biodiesel junto com o diesel. Igual hoje existe a gasolina, por exemplo, o etanol, quando for liberado, e ela liberando as taxas, você tem 10% com gasolina. Até foi totalmente álcool e você tem um carro hoje flex, mistura dos dois. Então é assim o biodiesel, você chega no posto, você vai encontrar o B7, que o que significa isso? 93% de diesel e 7% de biodiesel. Ainda não está sendo comercializado 100%.
Mas os que estão sendo comercializados são de óleos refinados. Tu tens informação, Rogério? Não está sendo comercializado. Já Não? está sendo De comercializado. óleo refinado? Já tá. De óleo refinado, Exatamente. sim, que é o de soja. Que Isso. Não, mas eu digo para combustível. Sim, sim. É? Sim. Legal. Você já é uma comercialização, principalmente ali de Minas Gerais, que é o maior produtor de biodiesel, mas de óleo refinado, e não dessa pesquisa que eu estou fazendo agora. A sua De borra. diferença é porque você faz como se fosse uma borra. Uma borra de um A resíduo. matéria-prima é essa. Isso. Né? Aí qual é o problema hoje que se encontra com o biodiesel? Porque ele já vem de óleo refinado. O óleo refinado hoje, ele já é caro. Se você vai comprar um extra virgem no supermercado, 100 ml, R$10. E já se você produzir um produto de um outro produto, você tem aí encarece o seu produto final. Era isso que eu ia te perguntar, Rogério, também, para você dizer para a gente, assim, elencar as vantagens, se isso for até o fim, né, e você conseguir, outra pessoa conseguir, outro pesquisador em outra universidade, enfim, conseguir realmente fazer isso que você diz que já se faz em Minas, né? Mas aí em Minas eu uso o refinado, aqui você está usando a borra, né? Que é diferente. Quais são as vantagens nesse caso, assim, de usar um combustível a partir dessa borra, desses óleos, né, do refino desses óleos? As vantagens que seria preço mais baixo, a poluição que não é... Pois é, o motor rende, vai render. Se vai... Esse B7 motor aí, do como é que está carro, sendo como é os que testes? fica? O motor, Do por exemplo, automóvel, ele vai, do veículo. vamos supor, na estrada, ele está a 100 km por hora. Vai Como é o desenvolver da rendimento? mesma Vai desenvolver forma. da mesma forma como uma Quais gasolina? seriam as vantagens, se você for comparar, por exemplo, com o biodiesel ou com esse combustível de refino de óleos, que também é diferente do seu caso? Só explica melhor para a gente. Isso. Em relação ao biodiesel em si, que é de óleos refinados, a vantagem é o financeiro. Se nós estamos produzindo, né, tendo um produto que parte de uma matéria-prima, praticamente um lixo, você te retira do meio ambiente, está produzindo, você vai ter esse impacto lá. Financeiro você não vai ter. Já chegar no mercado, vai comercializar. Então, nesse caso, a tua pesquisa seria mais barato o resultado final desse... Isso. Em relação ao biodiesel, É mais essa mistura. poluente, é menos poluente? Em biodiesel, ele não é praticamente o mesmo. O nosso objetivo é chegar em um biocombustível idêntico ao biodiesel de refino, do óleo refinado. Você tem um da borra, só vai partir, você só vai ter essa diferença, é a matéria-prima. E o valor, no final das contas, o preço que vai ser mais baixo? Primeiro, nós temos uma matéria-prima local, não vai precisar importar essa matéria-prima. Você tem esses resíduos aqui, ou seja, aí já barateia Entendi. teu produto. Você tem aqui, está lá dentro ali da faculdade, você vai começar a produzir. Lá na Então vai universidade. chegar ali no mercado consumidor bem barato, em relação ao refino, que você já Quer dizer, já que o preço é que é a grande vantagem. A grande né? vantagem é Além o de que preço. você está usando matéria-prima nossa aqui, regional. Isso. Essa seria. Agora, quanto à potência, como perguntou o Rui, do motor, quer dizer, isso aí Já é... tem algum dado sobre isso? Não. Não, a parte mecânica do motor, não. Nós não temos Tem nenhum que ser mais dado, pra frente, mas mas é praticamente... diamante, né? Uma outra mas, etapa, Por exemplo, né? do B7 aí. Isso. Tem alguma coisa do B7? Não, já foi Ah, liberado já foi para se liberado, o pessoal não comercializar. tá nem Não está sentindo, não tá sentindo normal. nada. Foi liberado em 2008, foi liberado primeiro o B2, que foi 98% de diesel e 2% de biodiesel, de óleo refinado. Aí assim, ao longo dos anos, foram Vai liberados, aumentando o vai ser percentual. liberado. Em 2019, eles querem chegar até 15%, que é o B15, até 2019. O governo quer chegar já com B15. É engraçado. Então, a gente não sente ainda esse impacto ainda, ainda não sentido. O governo está liberando aos poucos e está vendo que o motor ainda não está sofrendo nenhum dano. Mas a ideia é chegar esse 15 a 50, 60, 80. Isso, a até ideia é 100%. Igual é você 100%. hoje chegar num posto de combustível, você veja o etanol. O etanol também foi liberado dessa forma. Aos poucos ele foi chegando ao mercado. 25%, só que ele foi bem mais rápido. 25%, 40%, 80% e depois 100%. Hoje você já tem um carro a álcool só, e a gasolina. Rogério, diz uma coisa, essa borra não utilizada pela tua pesquisa, que é um lixo, para onde ela vai se não utilizada for? Ela está sendo armazenada na empresa. A empresa tem grande dificuldade de despachar esse material. Então, quer dizer que a grande vantagem da tua pesquisa
fora qualquer tipo de vantagens financeiras, é a vantagem ecológica, né? E isso também, a reutilização desse material. É a vantagem ecológica que Estão nosso, estocando e nosso sem planeta está precisando disso, É. pedindo socorro. Quer dizer que fora rendimento do carro, qualquer coisa, tem a vantagem ecológica. De E ecológico. possivelmente, se não tiver esse rendimento do carro maravilhoso, para as pessoas andarem a 100 por hora, vão ter os ecologistas que vão querer consumir. Parabéns pela tua pesquisa. E olha, e assim, essa borra, todo esse material inservível, entre aspas, por exemplo, muita gente que lida com terra, que tem plantações, essa coisa toda, por exemplo, às vezes pode servir para ser de adubo, né, para plantas, etc. E as pessoas às vezes não têm acesso, não têm o conhecimento, que, por exemplo, tem uma empresa em Ananindeua que tem esse material, né, ou outras empresas. Por exemplo, eu Que conheço pode pessoas que... utilizar para outros fins, né? Exatamente. Essa borra, né? Outro fim, basta ter uma pesquisa, né? Buscar. Olha, eu li um artigo, né? Eu acho que essa borra está parada ainda, né? É o que ele está dizendo, eles estão Isso. estocando porque não tem... Não tem pra onde escoar. Mas não isso que é estão interessante. encontrando outro uso. para Eu ela, acho que isso né? que é interessante da Utilização. pesquisa, né? Porque cada vez a gente vai descobrindo que aqueles elementos que são sujeira, lixo e fica sendo estocado ou se joga em algum lugar que a gente não sabe, na verdade eles são produtos essenciais, assim, que a gente pode reutilizar eles. Sim. Mas a pesquisa ela é essencial nisso, né? Para descobrir isso. E é muito Sem pesquisa não se chega a lugar nenhum, né? verdade. Verdade. O Rogério sabe bem disso, né? Como é essa. Você ia dizer que tem um artigo que você leu um Isso, artigo. existe já um artigo que tenta procurar um outro fim para essa borra, como a produção de sabão, de ração, como você também Ração falou. também, Ração. exatamente. Mas essa pesquisa não está sendo feita aqui na Não, UFPA. foi não. outro artigo uma que eu outra- li e em relação também à borra de soja, como também a refino de óleo de soja, aí houve a pesquisa. Aqui a gente não há refino de soja, eu peguei a borra de castanha, porque está aqui a nossa matéria-prima. Então, eu pesquisei. Agora, no Brasil, você falou de uma experiência, aí no caso Minas Gerais, né? Que aí é o refino de óleos também, não é isso? Certo. Mas lá que óleos eles usam? Óleo de Que- soja e de dendê, Ah. que é o de palmas. É só isso que tem no Brasil de pesquisa que você saiba, ou que o produto já está pronto, seguindo essa linha? Não, tem de coco, óleo de coco, tem de algodão. A gente pensa que não tem algodão, não tem óleo, mas existe algodão, de milho, Em outros estados em outros também, estados também, que mas sempre trabalhando com o óleo refinado. que é diferente do seu caso aqui. Isso, eles partem do óleo refinado para produzir biodiesel. Ou seja, o produto Mas já sempre vai estão ser mais caro. produzindo mesmo. Já estão Já produzindo. estão numa outra etapa. Isso, já estão em outra etapa, estão comercializando mesmo. É, porque o Brasil é tão grande e tanta matéria-prima desse tipo, né? E eu fico boba de ver porque que isso já não está mais avançado ainda, Verdade. né? Porque tanta coisa aí para explorar, né? E a pesquisa ainda está... Nesse caso, você está citando o caso em que já estão comercializando, vendendo e tal. Mas não sei, me parece que poderia estar muito mais avançado. Mas, como somos um país que não investiu muito tempo, ou ainda investe muito pouco em pesquisa mesmo, pesado como deveria, então a gente fica aí com esse déficit, né? Em relação aos outros países, com certeza. É verdade, a gente tem esse déficit, né? Que a pesquisa não é Dessa, de dessa, grande dessa pesquisa de importância. inovação tecnológica, né? Isso, a gente tem esse déficit realmente, a gente não há esse empenho, esse financiamento lá do governo, de dizer, não, eu vou investir em vocês em pesquisa. Não. Hoje a UFPA trabalha assim, quando a gente consegue descobrir alguma coisa, as empresas entram com equipamento, vão reformar, dão todo um aparato tecnológico E para a esse gente. centro que o governo do estado inaugurou lá agora, recente, é para isso. Não é centro, é o parque, O né? parque É o parque tecnológico. tecnológico, né? Que é justamente para isso, para incubar empresas, para ser um facilitador dessas pesquisas e dessa produção desses produtos, né? Correto. E aí você vai fazer isso, essa sua pesquisa lá dentro, ela vai continuar nesse dentro, parque. Lá dentro. Dentro desse parque, não só os químicos também trabalham, tem físico, ele é dividido, é um parque tecnológico, onde ele é aberto a todos os tipos de pesquisa, farmácia, né, física Nós e falamos química. disso aqui semana passada. E a gente está na área de química, lá tem um corredor assim grande que só de catálise química mesmo, realmente voltado para produzir energia. Com a riqueza que a gente tem nesse país e na Amazônia, então, nem se fala, imagina o que aqui não pode fazer, né? O que não pode produzir, enfim. E achar alternativas mais
menos poluentes, enfim, para várias frentes aí, né? Eu acho Usando a nossa matéria-prima. interessante também essa questão do B7. Eu conheço muita gente que trabalha com caçamba, caminhões, e é só diesel. E aí quando aparece, olha, esse aqui é o B4, esse é o B5, para eles isso é qualidade. Né? Ou seja, de repente poderia ser o inverso. Né? Mas aí eu não sei como é que é o marketing no meio desse pessoal e que aparece como algo positivo. Agora que tem um B7, né? Eu acho que já tem por aqui pelo norte o B7, não sei. Mas o que é quanto o percentual aumenta do biocombustível do biodiesel em relação ao diesel. Porque o próprio frentista ele já diz, olha, tem um B4, tem um B5. Quanto maior o percentual, melhor seria esse combustível. Não, maior é a mistura. Exatamente, maior é a mistura. Mas logo é melhor aí, porque você trabalhando com biodiesel. O que eu tô O dizendo, biodiesel em relação ao diesel ele é melhor. Já é melhor, né? Isso. É que tem um lado positivo, que aparece como bom combustível. Aí por que ele chega e fica mais caro? Porque ele vem de óleo refinado. Aí, além de ser bom, é caro. Diferente do meu produto que vai ser bom e barato. Aí Então, se Deus quiser, estamos torcendo pelo seu produto. Isso, por essa pesquisa. Nesse caso, essa é a sua dissertação de mestrado, mas, por exemplo, daqui para frente você vai continuar e aí já me parece que é o doutorado, né? Isso. Mas, assim, lá no Parque Tecnológico agora e na UFPA, outros pesquisadores também pesquisam sobre isso? Ou só você? Ou vai ser um grupo de pesquisadores? Como é que é isso? Não, existe um grupo de pesquisadores que não tem só a castanha, o buriti e o maracujá. Existe o murumuru, o azeite, o dendê, sim, que é o óleo de palma. Que também estão pesquisando. O abacate, que estão também em busca dessa energia. Estão produzindo também biocombustível. Mas quem divulgou primeiro foi meu trabalho, eu que tomei a frente, aí eu que estou divulgando hoje. Bacana. Carro de entrada entre os outros. Muita dificuldade, assim, na logística, essa coisa toda? Assim. Bastante dificuldade. Das quais foram assim, as dificuldades maiores? O material acabou, aí para a gente ter solicitado para Beracas trabalhar foi mais difícil, a gente teve que ligar para lá para liberar a matéria-prima. O reagente, a gente trabalha com o ácido sulfúrico e o etanol. Teve também uma carência, mas o professor também entrou. Eu não era bolsista na época. Né? Quem foi o seu orientador? O professor e doutor Luiz Adriano. Temos que falar o nome dele, né? Afinal de contas. Professor doutor Luiz Adriano Nascimento, que estava à frente também da pesquisa e me ajudou muito. Colaborador também. E toda a equipe lá do centro, do Parque Tecnológico. Então agora você vai continuar aí nessa linha, né, Rogério? Se Deus quiser. Vai já emendar com o doutorado. Alguma coisa que você queira falar que a gente não tenha perguntado, que você acha importante falar sobre a pesquisa, ou que você queira divulgar? Não. É isso? É isso. E, então vamos, quer dizer, aqui no Brasil, então você disse que nós já temos esses outros estados que já fazem, já produzem, já comercializam, né, que são essas, mas sempre do refino. E o teu caso é diferenciado porque você não está trabalhando com óleo refinado, né? Não, isso, eu estou trabalhando com a e biomassa. Aí, por isso que pode ser bem mais barato, né? Isso. E a tua pesquisa no Brasil, ela é inédita? Ela é única? Em relação à castanha do Pará, buriti, maracujá, é inédita, porque nós temos só aqui. Mas outros pesquisadores já trabalham com essa, como você, com essa matéria-prima, que seria essa borra, né? Que não óleo refinado, com outros óleos, com outros teve um artigo, outros frutos. Uma pesquisadora, no doutorado dela, trabalhou com a borra de soja, mas só que ela não chegou ao biodiesel. Ela trabalhou apenas, porque no meu trabalho tem 2 etapas. Que a gente faz a acidificação e a esterificação. Que quer dizer o quê? A acidificação é transformar essa borra em ácidos graxos. A ácidos graxos é a base para o biodiesel. Certo. A pesquisadora ela fez a borra, transformou em ácidos graxos. Parou aí. Fez todos os testes da ácidos graxos. O que eu fiz? Peguei a borra de castanha e transformei em ácidos graxos e, posteriormente, em biodiesel. Você chegou, deu um passo a mais. Isso. A mais, né? Um passo bem importante, por bem sinal. Importante. Né? Desses 3 que você pesquisou, algum deles é melhor que o outro para esse resultado que você quer? Quer dizer, o buriti é melhor do que a castanha do Pará? Não. Foi. Nesse primeiro momento, o buriti se comportou melhor no resultado. Né? A gente observou que o buriti ele atingiu os parâmetros mais rapidamente que o de castanha. O castanha ficou em segundo. E, por último, o maracujá.
mas estou trabalhando nas três linhas de pesquisa. Quem sabe daqui para frente eu não posso misturar depois... Que foi que o Rui perguntou, né? Isso, misturar o ácido gráficos, que eu tive que fazer a segunda etapa para os três. Certo. Depois, quem sabe eu não posso juntar e produzir um biodiesel a partir dos três, de um único biodiesel dos três, e não separado. Entendi. Porque eu produzi biodiesel de castanha, biodiesel de buriti e biodiesel de maracujá. Que foi que o Rui te Quem perguntou. sabe, quem sabe não juntar e dar um único buriti e chegar a um produto bem melhor. Que é interessante. Se misturar, potencializa, será o resultado? É isso que a gente vai esperar para o doutorado. Essa Próximo pesquisa. Ano que encontro. vem, aí ele já está Próximo aqui encontro, falando Você sobre isso. voltará para falar se isso vai Porque olha potencializar só, o é resultado. engraçado, o Buriti, nós não damos tanto valor, né? É verdade. Né? A gente às vezes está. Eu gosto muito de ir para Peixe-Boi e tem um buritizeiro, tinha pelo menos, na beira do rio. Aí o buriti só você vê para cair na cabeça da gente. Nossa, tem mil coisas para Aí fazer. mas né? tem muita coisa, né? Por exemplo, eu não consigo gostar de comer aquilo. Mas tem gente que gosta com Também farinha. né? Em Abaetetuba já tem, né? Já tem até o Festival do Buriti. Buriti, exatamente, Tem mingau de de forma Buriti doce. doce. Tem Isso. brinquedo da palha do buritizeiro e tem... Olha, E falando ele em foi comida, o já estou que- com fome, Renato. Não, mas essa hora você não pode estar com fome, você já almoçou, Peraí. já são o quê? 3h10 tem que chamar o intervalo. A hora da merenda, Por sinal. Então você não pode ter fome agora, tem que segurar um pouquinho. Rogério, é isso então? É isso. Então parabéns de novo pela pesquisa, sucesso para você nos próximos passos agora, a gente está torcendo, te agradeço muito por você ter